Minha diretoria, preocupado estou, viu? Pelo seguinte, a seleção brasileira, eu sou o ateu mais supersticioso do mundo. A seleção brasileira, quando vai para a Copa do Mundo favorita, muito bem organizada, etc., esse é do momento da merda. E o Brasil nunca foi para uma Copa do Mundo tão preparado quanto dessa vez. Nunca. Na história da seleção brasileira, o Brasil nunca fez um processo de preparação tão coerente, tão coeso quanto nessa vez. O Brasil sempre se apegou muito aos seus talentos individuais que decidiam jogos, a CBF sempre foi uma putaria, né, um monte de merda, tal, não sei o quê, o time era bom, o treinador não era, o treinador era bom, o time não era e tal. E hoje o Brasil tem grandes garotos, grandes referências técnicas mais experientes, tem um gênio no campo, tem um treinador que é seguramente o melhor treinador da América do Sul e um trabalho de 4 anos extremamente bem feito, calmo, que em nenhum momento o Tite foi ameaçado de sair, alguma coisa assim. Um marasmo, eu diria, de tão bem feito, bem caminhado e bem conduzido que o Brasil foi. O Tite acredita muito nisso. O futebol moderno premia muito isso. Eu, em 7 jogos, tenho muito medo disso. Por quê? Porque o futebol nunca foi justo, o futebol nunca foi coerente. O Brasil chegava na Copa do Mundo com a França como favorito e o Brasil ali do lado da França. A Argentina, porque tirou o peso de ganhar um título através da Copa América, porque tem o Messi jogando a última Copa dele. E aí você tem os outros países tradicionais, Alemanha e tal, não sei o que você olha e fala, bom, pode ser, pode ser. Mas os grandes 2 times da Copa do Mundo, Brasil e França. E a França está perdendo os seus jogadores por contusão. Além de não estar conseguindo bons resultados recentes aí nos amistosos e na Liga das Nações, a França tem tropeçado. Então o Brasil está virando, em todas as casas de apostas que você entra pelo mundo, o Brasil já virou o favorito de todo mundo. O Brasil já é o favorito à Copa do Mundo para todo mundo. Talvez na sua opinião não seja, mas o que eu estou dizendo é geral, não é o Marcos, o João ou o Antônio. Para o mundo, para o geral, nas casas de aposta, você já nota que o Brasil já é o 0-1. E isso dá um peso para a seleção. Hoje o Tite deu uma entrevista falando que ele está acordando de madrugada, que ele está... Eu acho tudo isso muito honesto, acho que é o mínimo que eu esperava mesmo. Eu não sei como é que eu sou um cara agitado e tal, eu não sei como é que eu não teria tido um infarte ainda se eu fosse o Tite. Só com a expectativa disso, né? A ansiedade que eu tenho da Copa do Mundo já é suficiente para me deixar descompensado emocionalmente. Imagina um cara que vai participar da Copa do Mundo. Então, todas essas notícias, né? O quanto o Neymar está se preparando, o Daniel Alves fazendo uma preparação específica, os jogadores tentando se recuperar da lesão, e etc. Tudo voltado para a Copa do Mundo, que a gente aqui no Brasil tá um pouco mais... Eu acho que o povo brasileiro tá um pouco fora disso por causa da eleição, mas quem é do futebol tá muito nisso já. A gente sabe que já tem uma corrente muito forte há muitos meses para isso. E agora chegou um momento que a eleição tá decidida e vai todo mundo para a Copa do Mundo, né? E aí a gente vai se dar conta do peso dessa responsabilidade. Não gosto do Brasil ir para a Copa do Mundo como favorito. Acho que o Brasil tinha que ir no bolo de favoritos, porque o Brasil está sempre no bolo de favoritos. Se o Brasil for com juniores para a Copa do Mundo, ele está no bolo de favoritos. Pela camisa do Brasil, por ser o maior time da história, do mundo, etc. O Brasil é sempre favorito. Mas não gosto quando o Brasil vai lá e todo mundo fala, olha no Brasil que o Brasil deve ganhar essa Copa. Eu quero ganhar a Copa, eu acho que nós vamos ganhar a Copa, eu acredito no trabalho que foi feito, mas esse fator favoritismo é uma coisa que sempre fez mal a grandes seleções e grandes clubes. Então, por exemplo, Corinthians quando favorito, tem problema. Flamengo quando favorito, tem problema. E a seleção brasileira quando favorito, tem problema. Por quê? Porque a pressão é absolutamente... Eu não tenho, talvez eu não consiga explicar. Talvez se eu tentar explicar para vocês que estão acompanhando a discrepância de uma pressão de um Flamengo, Corinthians, seleção brasileira para outros clubes, eu não vou conseguir explicar. Primeiro porque você vai viver a realidade do seu time. Então, para você, a pressão que existe é aquela que você vive. Mas é uma coisa muito surreal. O Corinthians e o Flamengo já é uma coisa muito fora da curva para jogar, ali você tem que ter um psicológico desgraçado. E a seleção brasileira, irmão, é uma pressão que talvez não vá ter alguém no CT te jogando alguma coisa, talvez não vá ter uma organizada te xingando. Mas assim, cara, quando você sai de cada treino, é a imprensa do planeta. Todas as imagens de você treinando estão passando para o planeta inteiro. O mundo inteiro está esperando que você jogue bem e ganhe. Não é uma coisa só. Você tem que jogar bem e ganhar, porque você joga na seleção brasileira. Então você tem que jogar bem e você tem que ganhar. O Brasil não pode ganhar jogando mal e o Brasil não pode jogar bem e não ganhar. Então é muita pressão, é muita gente em cima, a expectativa de uma vida. O brasileiro ele cresce sonhando, o jogador brasileiro ele cresce diferente de outros jogadores pelo mundo. Ele cresce sabendo que ele tem a possibilidade de atingir o ápice do futebol, que é jogar pela seleção brasileira uma Copa do Mundo. Os outros jogadores nasceram em outros países não têm tem a vontade de jogar uma Copa pelo seu país, claro, todos têm, mas sem o tamanho, Porque eu vou te dar um exemplo em clube para você entender o que eu estou querendo dizer. Vamos supor que os jogadores fossem limitados a jogar em países que eles nasceram. Então, o menino que nasceu
na Alemanha, o máximo que ele vai almejar é jogar no Bayern de Munique. Ele nunca vai almejar jogar no maior time do mundo, que é o Real Madrid. Então ele não pode fazer isso. Na seleção acontece isso. Você tem por nacionalidade, portanto você não vai jogar na seleção brasileira. Você vai jogar no teu país. E são os brasileiros que podem jogar no Brasil. Então esses meninos, cara, eles crescem desde 1 ano de idade, enfiado na cabeça deles, vou jogar no Brasil numa Copa do Mundo. Por mais que você não acredite, e você acha que o futebol seja só dinheiro hoje em dia, etc., não é verdade. O sonho dos meninos de jogar uma Copa do Mundo pela seleção, ele se mantém durante toda a vida. Eu conheço diversos jogadores, campeões, milionários, consagrados, e quando você está tomando uma cerveja, ou você fala com eles, eles falam assim, pô, a minha grande frustração foi não ter jogado uma seleção brasileira uma Copa do Mundo. Ou, o contrário, minha maior alegria foi ter jogado uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. E indiscutivelmente, todos que ganharam, eles não apagam, mas eles ignoram, na hora de discutir qual foi o grande momento, toda a história deles em qualquer clube, mesmo que eles tenham feito gols e títulos, e falam, meu grande momento foi ser campeão do mundo pela seleção brasileira. Mesmo no banco. É o grande momento da carreira de um jogador. Então, se nós estamos ansiosos e nervosos, se o Tite está relatando isso com toda a experiência que ele tem, imagino como os meninos não estejam. Né? Ainda mais que tem vários ali que são novos e tal. Eu não gostaria que a França estivesse perdendo esses jogadores nesse momento. É isso que eu quero dizer. Eu gostaria que a França, que a Alemanha estivessem bem. Chegasse na Copa do Mundo voando, gostaria que a Itália tivesse, porque aí você divide as atenções. Na medida que a França vai perdendo força, na medida que a Alemanha não está bem, na medida que a Itália não está na Copa, irmão, tu começa a olhar para a Copa do Mundo e vai todo mundo para o Brasil. Todos os olhos vão para o Brasil. É natural que seja assim. Né? Então a gente pode ter um caminho que vai nos fortalecendo e que o Brasil chegue. Pode, mas por outro lado é assim como contra a Bélgica. O Brasil não mereceu perder o jogo para a Bélgica. O Brasil deveria ter se classificado naquela partida. Ele foi amplamente melhor. Tomou 2 bolas ali, um gol contra que a gente mesmo fez a cagada e outro uma bola de contra-ataque ali e acabamos perdendo o jogo. E é assim o futebol. Esse futebol também pode ajudar a gente num dia ruim. Mas, se você perguntar pra mim e falar assim, Rica, tá confiante? Muito. Você tem certeza do Hexa? Claro que não, ninguém tem certeza de título nenhum, pô. Isso é uma Copa do Mundo, isso não é um campeonato estadual onde você tem obrigação de ganhar, dependendo do time que você tem. Você acredita? Você acha que os meninos estão prontos? Acho que o Brasil está muito pronto, muito bem preparado. Mas a ideia de se tirar de cena os outros do protagonismo do título me incomoda. Eu não gosto dessa ideia de falar, a Argentina não ganha nada faz tempo, não ganha roubado. A França perdeu 3, 4 jogadores, não tá bem. A Alemanha tá perdendo nos amistosos. Puta, vai tudo nos meninos. E eu já começo a ver na mídia internacional um foco. Eu tava fora do Brasil agora, eu passei por 2 países diferentes. E nos 2 países só se fala em futebol brasileiro, seleção brasileira campeã do mundo. Não é mais uma parada como era 1 ano, 2 anos atrás, que você saía e você ouvia falar assim, França, Alemanha... Não, é Brasil. Então, eu não sei como é que eles vão saber lidar com isso, mas realmente o cenário está mudando para pressionar mais a seleção brasileira. Aumenta a responsabilidade, mas se estão prontos, que assim seja, né? Quem tem que ter medo são eles, afinal de contas, como diria o Zagallo. Eles que se viram, seleção brasileira sou eu, porra. Eles que têm que se preocupar e não eu.